Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Que alegria ter você aqui no nosso devocional de hoje. Estamos prestes a mergulhar em um tema transformador que muitos de nós, cristãos, desejamos compreender e experimentar profundamente: o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Você já se perguntou o que significa ser batizado em línguas? Ou como podemos viver essa experiência poderosa e sobrenatural? Pois saiba que o Espírito Santo deseja derramar esse dom sobre todos os que buscam mais de Deus com um coração sincero. Neste vídeo, vamos explorar como ser batizado em línguas pelo Espírito Santo, o que isso significa e como essa experiência pode transformar a sua vida. Mais do que apenas um dom visível, o batismo no Espírito Santo é a chave para uma vida cristã cheia de poder, intimidade e autoridade em Cristo. Mas como podemos viver essa experiência de forma real e genuína? Como podemos ser cheios do Espírito e ver os sinais dessa presença em nossa vida diária? Se você está em busca de mais de Deus, de uma conexão mais profunda e de uma vida cheia da presença do Espírito Santo, esse vídeo é para você. Prepare-se para ser edificado e aprender como abrir o seu coração para a experiência do batismo no Espírito Santo. Versículo principal, Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Atos 2, versículo 4. Nesse versículo, encontramos o momento crucial de Pentecostes, quando os discípulos de Jesus, reunidos em oração, receberam a promessa do batismo no Espírito Santo. Essa passagem não é apenas histórica, mas também nos ensina sobre o que significa ser cheio do Espírito Santo e como isso pode se manifestar em nossas vidas. Naquele dia, os discípulos estavam obedecendo a instrução de Jesus, que havia dito a eles para aguardarem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder do alto. Atos 1, versículos 4 e 5. Esse poder não era um poder comum, mas o poder de Deus em ação, para capacitar os cristãos a viverem a vida cristã com ousadia e a serem testemunhas de Cristo em todo o mundo. O batismo no Espírito Santo é um evento transformador. Ele não é apenas um momento de sentimentos ou de um sinal isolado, mas uma experiência profunda que muda o curso da nossa caminhada com Deus. O falar em línguas, que aconteceu no dia de Pentecostes, é uma das manifestações visíveis do batismo no Espírito Santo. Ele nos mostra que, quando somos cheios do Espírito, algo dentro de nós se manifesta. A vontade de glorificar a Deus, e muitas vezes, uma forma de expressar esse louvor é através da língua do Espírito. Mas por que falar em línguas? O falar em línguas, conforme o Espírito habilita, é uma forma de nos conectarmos diretamente com Deus de uma maneira que vai além da nossa compreensão. Não se trata de um exercício da mente, mas de uma entrega total à direção do Espírito, permitindo que ele se manifeste de maneira sobrenatural em nossa vida. O contexto de Atos 2 nos leva diretamente à promessa de Jesus em Atos 1, versículo 8, onde ele disse: Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa promessa foi dada aos discípulos antes da ascensão de Jesus aos céus, e foi um momento de grande expectativa para todos que o seguiam. No versículo de Atos 2, vemos o cumprimento dessa promessa. Os discípulos estavam em oração, aguardando com expectativa aquilo que Jesus havia falado. Eles não sabiam exatamente como seria essa experiência, mas estavam confiantes de que algo poderoso aconteceria. E, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo se derramou sobre eles, e todos foram batizados. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Esse foi o momento que selou o início da igreja primitiva, e também o momento em que os cristãos receberam uma capacitação sobrenatural para levar o Evangelho ao mundo. Esse evento não foi apenas uma manifestação isolada. Na verdade, o batismo no Espírito Santo e a evidência do falar em línguas foram experiências repetidas na igreja primitiva. Por exemplo, em Atos 10, versículos 44 ao 46, vemos a mesma manifestação quando o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio, um gentio. Isso mostra que o batismo no Espírito Santo não era limitado a um grupo específico de pessoas, mas estava disponível para todos que se abrirem para a presença de Deus. Jesus também havia falado sobre a importância de receber o Espírito Santo. Em João 7, versículos 37 ao 39, ele disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que seria dado àqueles que nele crescem. O batismo no Espírito Santo é, portanto, a maneira de Deus derramar essa água viva em nós, renovando-nos e capacitando-nos para viver uma vida cristã eficaz. Esses episódios mostram que o batismo no Espírito Santo e a manifestação do falar em línguas são sinais de um relacionamento mais profundo com Deus, um relacionamento que nos fortalece e nos capacita a viver de maneira diferente, em poder e autoridade. Desejo sincero de ser cheio do Espírito. Quando falamos sobre o batismo no Espírito Santo, a primeira coisa que precisamos entender é que ele começa com um desejo sincero. O Espírito Santo é uma pessoa, e ele só entra e age em nossa vida quando estamos dispostos a convidá-lo. A Bíblia nos ensina que Deus olha para o coração, e é o nosso desejo genuíno de ser cheio do Espírito que abre a porta para essa experiência transformadora. O apóstolo Paulo, em Efésios 5, versículo 18, nos instrui: não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa exortação não é apenas um convite para sermos cheios do Espírito, mas também um desafio. Precisamos desejar esse enchimento, buscá-lo com a mesma intensidade com que buscamos outras coisas na vida. A oração constante é uma das formas mais poderosas de buscar a presença do Espírito, pois ela nos coloca na posição de humildade e entrega, reconhecendo que precisamos dele para viver de forma plena. Mas, muitas vezes, as pessoas têm dificuldades em buscar esse batismo, porque existe uma resistência interna ou até mesmo medo do desconhecido. Podemos nos perguntar: será que estou pronto para isso? Ou e se eu não conseguir falar em línguas? Essas perguntas são naturais, mas a chave é a entrega e a fé. O Espírito Santo não força ninguém, ele espera que o nosso coração esteja aberto para receber esse domingo. O desejo sincero é o primeiro passo para viver essa experiência, e isso nos leva a uma transformação interior. Estar aberto ao agir do Espírito. Outro aspecto importante no processo de ser batizado no Espírito Santo é a disposição para ouvir e obedecer a sua voz. Quando o Espírito Santo começa a se mover em nossa vida, ele nos guia de forma sobrenatural. Falar em línguas é apenas uma das manifestações, mas o Espírito age de muitas maneiras em nós, seja nos guiando a decisões, seja nos dando poder para resistir ao pecado ou para sermos mais ousados na fé. Porém, muitas vezes, resistimos à ação do Espírito. A falta de compreensão ou medo do desconhecido pode nos impedir de permitir que o Espírito Santo atue plenamente em nossas vidas. E aqui está a verdade: o batismo no Espírito Santo requer uma entrega total. Isso significa abrir mão do controle e confiar que o Espírito Santo sabe o que é melhor para nós. Às vezes, o medo do que vamos vivenciar nos impede de ir além, mas é fundamental lembrar que o Espírito Santo é um presente dado por Deus, e ele nunca nos dará algo que não seja bom para a nossa vida. Eu costumo comparar a experiência do batismo no Espírito Santo a uma viagem. Ao iniciar uma viagem, você não sabe exatamente o que encontrará pelo caminho, mas sabe que o destino final vale a pena. O mesmo acontece quando decidimos permitir que o Espírito Santo nos batize. Não sabemos exatamente o que viveremos, mas sabemos que ele nos conduzirá por um caminho de poder, transformação e crescimento espiritual. Propósito do batismo no Espírito Santo. Agora, é importante entendermos o propósito real do batismo no Espírito Santo. Muitos acham que o único objetivo desse batismo é falar em línguas, mas a realidade é bem mais profunda. O falar em línguas é apenas uma evidência de que o Espírito Santo está presente. O verdadeiro propósito do batismo no Espírito Santo é capacitar o cristão para uma vida mais poderosa e eficaz no reino de Deus. Ele nos dá poder para viver de acordo com a vontade de Deus, para resistir ao pecado, para ser testemunhas de Cristo e para manifestar os dons do Espírito em nosso dia a dia. Quando somos batizados no Espírito Santo, não recebemos apenas um dom. Recebemos uma unção especial para viver a vida cristã de uma maneira radical. Essa unção nos permite andar em uma autoridade espiritual que antes não tínhamos. É o poder para curar os doentes, para expulsar demônios, para fazer a diferença na nossa casa, na nossa igreja e na nossa sociedade. O Espírito Santo nos capacita a sermos mais como Cristo e a vivermos conforme sua vontade.
Além disso, o batismo no Espírito Santo também nos dá dons espirituais, como sabedoria, entendimento, discernimento, fé e profecia. Esses dons são dados para a edificação do corpo de Cristo e para a expansão do reino de Deus. Falar em línguas é apenas um dos muitos dons que o Espírito pode conceder. À medida que buscamos o Espírito, ele pode nos revelar outros dons que são necessários para a nossa vida e para o ministério. Exemplos práticos de como os dons do Espírito podem transformar a vida diária. Os dons do Espírito Santo não são algo distante ou apenas para líderes espirituais. Eles são para todos os cristãos que desejam viver uma vida plena em Cristo. Por exemplo, imagine que você está enfrentando um problema de saúde e alguém ora por você com o dom da cura. Ou, talvez, você esteja perdido em uma decisão importante. Por meio do dom de sabedoria ou discernimento, o Espírito Santo lhe revela qual caminho seguir. Esses são apenas alguns exemplos de como os dons do Espírito podem transformar a nossa vida diária. No meu próprio caminhar com Cristo, experimentei muitas vezes a orientação do Espírito Santo, seja em momentos de oração intensa ou durante decisões importantes. O Espírito Santo tem o poder de nos direcionar, capacitar e nos dar a força que precisamos para cumprir o propósito de Deus em nossa vida. E tudo começa quando decidimos, com um coração sincero, abrir nossa vida para Ele. O processo de receber o batismo. Receber o batismo no Espírito Santo é um passo de fé e entrega. Não é uma experiência que podemos controlar ou manipular, mas algo que acontece quando o coração está preparado e disposto a receber. Vamos ver como podemos nos posicionar para ser cheios do Espírito Santo, baseados no ensino da Palavra de Deus. Crer na promessa de Jesus. O primeiro passo é acreditar na promessa de Jesus. Ele nos garantiu que o Espírito Santo seria derramado sobre todos os que creem nele. Em Lucas 11, versículo 13, Jesus disse: Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Esse versículo nos mostra que Deus deseja dar o Espírito Santo a todos os que o buscam. A primeira atitude necessária é crer que Ele vai cumprir sua promessa em nossa vida. 2. Ter um coração aberto e desejoso. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é dado àqueles que o desejam sinceramente. Em Atos 2, versículo 39, Pedro diz: Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. O batismo no Espírito Santo é algo disponível para todos os crentes. No entanto, ele não se impõe, e só entra na vida de quem o busca de coração sincero. Ter um coração aberto, livre de barreiras e de orgulho, é fundamental para essa experiência. Devemos deixar de lado toda resistência e simplesmente crer e desejar ser cheios do Espírito. 3. Orar com fé. A oração é a chave para acessar a presença do Espírito Santo. É por meio da oração que nos abrimos para o batismo no Espírito Santo. Quando oramos pedindo ao Senhor que nos encha com o Espírito, devemos orar com fé e com a certeza de que Ele nos ouvirá. O Espírito Santo se move onde há fé. Muitas pessoas, ao orar pelo batismo no Espírito Santo, podem começar a sentir algo diferente em seu interior, uma sensação de paz, uma alegria inexplicável ou uma vontade de louvar a Deus de uma forma diferente. Essas são algumas das formas que o Espírito Santo pode começar a se manifestar. 4. Receber com esperança e paciência. O batismo no Espírito Santo pode acontecer de maneira instantânea, como aconteceu no dia de Pentecostes, mas também pode ser um processo gradual para algumas pessoas. O importante é continuar buscando com fé, esperando o momento de Deus. Lembre-se, não se trata de uma experiência de pressão ou de expectativa humana, mas de uma entrega ao Espírito. Ao longo do processo, é importante não duvidar e manter o coração em esperança. 5. Falar em línguas. Uma das manifestações mais evidentes do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Quando o Espírito Santo se derrama sobre uma pessoa, ele pode começar a falar palavras ou frases que não conhece. Esse fenômeno, conhecido como glossolalia, é uma evidência clara da presença do Espírito, mas não é o único sinal. Quando as pessoas começam a falar em línguas, muitas vezes experimentam uma profunda conexão com Deus e uma alegria espiritual intensa.
Embora o falar em língua seja comum, é importante entender que o Espírito Santo se manifesta de diferentes maneiras em cada pessoa, e ele pode fazer isso de acordo com o propósito que tem para cada vida. 6. Viver a experiência diariamente. Receber o batismo no Espírito Santo não é um evento único, mas sim uma experiência contínua. Após sermos batizados no Espírito, precisamos continuar buscando essa plenitude em nossa vida diária. O batismo no Espírito Santo é uma porta aberta para uma vida de intimidade com Deus, de poder e de realização dos seus planos em nossa vida. Devemos buscar sempre estar cheios do Espírito, sendo guiados por Ele em cada área da nossa vida. Lembre-se que o batismo não é o fim, mas o início de uma jornada de transformação constante e de crescimento espiritual. A dúvida e o medo. Um dos maiores obstáculos que as pessoas enfrentam ao buscar o batismo no Espírito Santo é a dúvida. Muitas vezes, o medo do desconhecido ou a falta de entendimento profundo sobre o que realmente é o batismo no Espírito Santo cria resistência. A dúvida pode fazer com que nos questionemos se realmente estamos prontos para essa experiência, ou até mesmo se somos dignos de receber o Espírito Santo. Além disso, o medo de não ser capaz de falar em línguas ou de não sentir nada durante o processo também pode gerar insegurança. A Bíblia, no entanto, nos ensina que Deus não nos dá um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1, versículo 7. Quando nos aproximamos de Deus com um coração sincero e desejamos ser cheios do Espírito, Ele se agradará de nos dar essa experiência, independente do medo ou da dúvida. O medo e a dúvida podem ser vencidos pela fé. Ao nos entregarmos ao Espírito, confiando em suas promessas, as barreiras internas começam a desaparecer. O orgulho e a resistência ao controle do Espírito. Outro obstáculo importante é o orgulho. Muitas vezes, as pessoas resistem ao batismo no Espírito Santo porque não querem abrir mão do controle sobre suas vidas. O batismo no Espírito Santo, ao contrário, exige uma entrega total e uma disposição para deixar o Espírito de Deus guiar todas as áreas de nossa vida. A resistência ao controle do Espírito pode vir do medo de perder o controle, de ser invadido por algo que não podemos controlar. Entretanto, é fundamental compreender que o Espírito Santo não nos toma de maneira forçada ou indesejada. O Espírito Santo é uma pessoa que respeita nossa vontade e nos guia com amor. O problema ocorre quando, por orgulho, não nos entregamos completamente ao Espírito. Quando aceitamos essa entrega, nossa vida é preenchida de maneira que nos traz paz, alegria e uma compreensão mais profunda do propósito de Deus para nós. Falta de entendimento sobre o batismo no Espírito Santo. Outro desafio comum é a falta de entendimento sobre o que é, de fato, o batismo no Espírito Santo. Algumas pessoas têm dúvidas sobre o significado e os efeitos dessa experiência. A Bíblia é clara sobre o batismo no Espírito Santo como sendo uma promessa do Pai, dado a todos os crentes, para capacitar a vida cristã e manifestar os dons espirituais. Atos 1:08. Porém, em algumas denominações ou contextos, o batismo no Espírito Santo pode ser visto de maneira distorcida ou incompleta. Isso pode criar confusão e até medo, o que impede muitas pessoas de se abrirem para a experiência. É importante estudar as Escrituras, orar e pedir entendimento ao Espírito Santo. Ele é nosso Mestre, e Ele deseja nos guiar na verdade. João 14, versículo 26. Ao nos aprofundarmos no conhecimento das Escrituras e em oração, nossa mente e coração serão preparados para viver a plenitude dessa experiência. Falta de oração ou busca consistente. A falta de oração constante e a busca sincera são outros obstáculos. O batismo no Espírito Santo não é algo que se recebe apenas uma vez em um evento, mas sim uma experiência contínua que deve ser alimentada pela oração e pela busca constante de mais da presença de Deus. Quando as pessoas não se dedicam a orar e a buscar uma vida mais profunda com o Espírito, tornam-se distantes dessa experiência, mesmo que desejem vivê-la. É crucial que, ao buscarmos o batismo no Espírito Santo, continuemos orando e mantendo uma vida devocional constante. O Espírito Santo se move onde há busca e entrega. Não podemos esperar que Ele nos preencha se não estamos buscando ativamente por Ele. A oração diária e a busca por uma vida de santidade abrem as portas para o mover do Espírito em nossas vidas. Expectativas irrealistas.
Muitas vezes, as expectativas irrealistas também podem ser um obstáculo. Algumas pessoas esperam uma experiência explosiva e sobrenatural que ocorre de uma única vez e de uma maneira visível para todos ao seu redor. Embora o batismo no Espírito Santo possa ser uma experiência poderosa e transformadora, ele pode se manifestar de maneiras diferentes em cada pessoa. Para alguns, pode ser uma experiência tranquila e silenciosa, enquanto outros podem ter um derramamento de poder visível. É importante lembrar que a manifestação do Espírito é sempre conforme a vontade de Deus e pode variar. O importante é estar disposto a aceitar o mover do Espírito, independentemente de como ele se manifeste. Devemos confiar que Deus conhece as necessidades do nosso coração e que Ele nos dará exatamente o que precisamos para cumprir seu plano. Transformação espiritual. Uma das primeiras coisas que acontece quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo é uma transformação espiritual profunda. O Espírito Santo vem para nos tornar mais semelhantes a Cristo, e essa transformação é evidenciada por uma mudança interna visível em nossa vida. Em Gálatas 5 versículos 22 e 23, a Bíblia descreve os frutos do Espírito, que são os sinais de uma vida cheia do Espírito Santo. Esses frutos incluem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos capacita a viver de uma maneira que reflete o caráter de Cristo. As dificuldades da vida, as tribulações, não nos tiram mais a paz, porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, começa a dominar nosso coração. A alegria do Senhor torna-se a nossa força, e a capacidade de perdoar e amar as pessoas é ampliada. Esse é o fruto natural de uma vida cheia do Espírito Santo. Empoderamento para a missão. Outro grande fruto do batismo no Espírito Santo é o empoderamento para cumprir a missão de Deus na terra. Jesus, em Atos 1 versículo 8, afirmou: "Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." O batismo no Espírito Santo nos capacita com poder sobrenatural para testemunhar de Jesus e para realizar as obras que ele fez na terra. A partir do momento em que somos cheios do Espírito Santo, nossas palavras ganham mais autoridade, e nossa capacidade de alcançar outras pessoas com a mensagem de Cristo se expande. Este poder não se limita apenas à pregação, mas também à capacidade de operar em dons espirituais, como a cura, profecia e milagres. A vida de um cristão cheio do Espírito é uma vida de serviço e impacto no reino de Deus. O Espírito nos guia e nos capacita para agir em conformidade com a vontade de Deus, para que possamos ser instrumentos de transformação em um mundo necessitado. Dons espirituais. O batismo no Espírito Santo também libera os dons espirituais na vida do crente. Estes dons são habilidades sobrenaturais que Deus concede para a edificação da igreja e para o cumprimento de sua missão na terra. Em 1 Coríntios 12, a Bíblia nos ensina que há muitos dons, como a palavra de sabedoria, o discernimento de espíritos, o falar em línguas, a interpretação de línguas, a fé, a cura e o milagre. Quando somos batizados no Espírito Santo, esses dons começam a ser ativados em nossa vida. Esses dons não são para nossa própria glória, mas para edificar a igreja e cumprir os propósitos de Deus. À medida que crescemos em nossa caminhada com o Espírito Santo, esses dons se tornam mais evidentes, permitindo-nos servir aos outros de uma maneira mais eficaz e cheia de poder. O batismo no Espírito Santo nos dá a capacitação necessária para viver a vida cristã de forma mais abundante e completa. Intimidade com Deus. Um dos maiores frutos do batismo no Espírito Santo é a intimidade com Deus. O Espírito Santo vem para habitar em nós, tornando-se nosso consolador, guia e amigo. Quando somos cheios do Espírito, nossa relação com Deus se torna mais pessoal e profunda. O Espírito nos ensina a orar, nos revela a palavra de Deus de maneira mais clara e nos conduz em todas as decisões da vida. Essa intimidade com Deus nos leva a um lugar de confiança e rendição total à sua vontade. Quando passamos tempo com Deus, sendo cheios do Espírito, experimentamos um relacionamento de profundo amor e dedicação. A vida de oração se torna mais intensa, e a voz de Deus se torna mais clara em nosso coração. O Espírito Santo nos aproxima do Pai e nos faz viver em comunhão com Ele. Renovação e santificação.
O batismo no Espírito Santo também é um processo de renovação e santificação. O Espírito Santo trabalha em nosso interior para nos purificar, removendo as impurezas do pecado e nos tornando mais santos. Ele nos dá o poder de viver de maneira reta, evitando as tentações e vivendo conforme a vontade de Deus. O Espírito Santo nos convence do pecado e nos leva a uma vida de arrependimento e mudança contínua. Além disso, o Espírito Santo nos dá a graça para perseverar nas dificuldades, aumentando nossa fé e nos capacitando a viver de maneira santa, mesmo em um mundo cheio de desafios e tentações. Ele nos fortalece, nos ajuda a ser fiéis e a crescer cada dia mais na semelhança de Cristo. Chegamos ao final deste devocional sobre o batismo no Espírito Santo. Esperamos que, ao refletir sobre todos os aspectos dessa experiência transformadora, você se sinta mais encorajado e preparado para buscar uma relação mais profunda com Deus. O batismo no Espírito Santo não é apenas uma experiência única, mas uma jornada contínua de crescimento espiritual, intimidade com Deus e empoderamento para cumprir sua vontade. Se você ainda não experimentou essa poderosa manifestação do Espírito Santo em sua vida, saiba que ele está disponível para todos que desejam se abrir a essa experiência. Que o Espírito Santo venha sobre você e transforme a sua vida. Se este vídeo tocou seu coração e você deseja aprender mais sobre como viver cheio do Espírito Santo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber mais devocionais e ensinamentos cristãos. Compartilhe este conteúdo com amigos e familiares que também podem ser abençoados com essa mensagem. E se você tem alguma dúvida ou deseja compartilhar sua experiência, deixe um comentário abaixo. Vamos orar e buscar mais juntos. Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.